A questão da depressão pós-parto é uma entidade, né. A depressão pós-parto ela tem vários fatores, ela não é isolada. A depressão pós-parto ela não é um evento exclusivamente de transtorno do humor. Ao contrário do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, a pessoa tem um transtorno do humor, então ela tem sintomas depressivos. Essa é uma questão de desequilíbrio neuroquímico, por exemplo. Existe um processo muito mais complexo do que isso quando a gente vai falar de depressão pós-parto. A rede de apoio é uma questão importante. Eu quero trazer pontos aqui. Eu imagino que todas nós, como mulheres que ou planejam ter filhos, ou que tiveram, ou que serão avós, ou que são tias, irmãs, enfim, como mulheres, como sociedade feminina, a gente tem que levar em consideração. Eu falei para vocês antes que a mulher ela tinha o filhote dela, mas ela não cuidava desse filhote sozinho. Lembra que eu falei, a gente precisava de uma comunidade cuidando desse filhote. A mulher ela dividia a responsabilidade com os outros membros dessa comunidade. O que acontece hoje? A mulher entra num hospital, ela tem o seu filho, volta para casa com seu filho e ela cuida do filho sozinha. Muitas mulheres enfrentam este momento de forma solitária, de uma forma contraditória àquilo que nós tivemos na evolução da espécie. Então, o que nós precisávamos de todas as fêmeas juntas dentro de uma tenda, isso acontecia, então vinham as mulheres mais velhas cuidarem desse filhote, porque isso era uma informação, isso era um conhecimento importantíssimo. Então, as mulheres mais velhas vinham, acolhiam, ajudavam a cuidar desse filhote. Essa mulher, ela tinha os seus momentos de pausa. As sábias pegavam esse filhote e levavam para outros cuidados. A mulher tinha um período de descanso. Essas mulheres traziam os filhotes para amamentar. É claro que se a gente for avaliar todos os pontos que nós conhecemos da medicina hoje, vai dizer: "Ah, mas estava errado, porque fazia sei lá o quê, passava uma pasta no umbigo", sei lá. Mas do ponto de vista social, espera aí, a gente está voltando para casa com um filhote, olhando para a cara dele, ele olha para a sua e você fala assim: "Tá, agora sou eu e ele". Então existe uma demanda muito grande. Além disso, nós estamos num momento de condição feminina muito diferente das nossas antepassadas. Todas nós, inclusive nós 3 que estamos aqui, somos donas da nossa vida financeira, do nosso nome, nós temos empresas, nós trabalhamos fora. Isso não acontecia no passado. A gente for pensar bem, as mulheres elas tinham o seu papel, mas existia uma dependência. Então, nós estamos inseridas no mercado de trabalho, que é um mercado que exige muito da mulher, e nós sabemos disso. Entramos nesse mercado de trabalho e agora a gente vai decidir pela maternidade, que é algo meio contraditório daquilo assim, você vai trabalhar, vai fazer tudo o que você pode, mestrado, doutorado, então voltar para casa com o filhote e falar assim: "Tá, mas agora eu tenho uma reunião para fazer, agora eu tenho um meeting do Zoom para fazer, agora eu tenho que resolver o problema da minha empresa". E aquele momento, ele não é respeitado do ponto de vista biológico. O corpo feminino precisa de contato com o filhote para a manutenção da produção de ocitocina. Então, quanto mais a mãe tem contato com esse filhote, mais ela produz ocitocina. E a ocitocina é um hormônio importantíssimo nessa fase. Um milésimo do que ela faz é contração uterina. É porque o corpo resolveu que ia matar dois coelhos com uma cajadada só. A ocitocina para contração uterina é assim, tá bom, então já que tem ocitocina bombando aqui dentro, vamos usar para contração uterina. Mas a ocitocina tem um papel de conexão, assim, incalculável entre a mãe e o filhote. Só que essa mulher agora, ela não perde mais tempo, que ela não fica tanto com o filhote, daqui a pouco vem a fórmula, daqui a pouco ela está cansada, daqui a pouco ela está se distanciando, ela não segura mais aquele filho tanto como ela deveria, porque afinal de contas a gente fica escutando que dar colo demais vai mimar a criança e isso vai ser um problema muito sério. Então as informações ficam desconectadas e nós não respeitamos sinalizações que são importantes para passarmos pelo puerpério de forma saudável. Então, são pontos que são levados em consideração. Então, essa rede de apoio ela não é mais a mesma, porque as mulheres sábias já não têm mais tempo, porque as avós trabalham, as bisavós já moram longe. É assim, é uma questão real. E nós já não temos mais a obediência de questões importantes do ponto de vista biológico. Além disso, a nutrição, que é importantíssima. O corpo humano não produz hormônios tão importantes sem que haja os substratos para que isso aconteça. Não é possível produzir um neurotransmissor sem que haja ingesta adequada de aminoácidos. Não é possível a gente ter produção de neurotransmissores se a gente não está produzindo e ingerindo proteína de forma adequada, vitaminas de forma adequada, minerais de forma adequada. Se a mulher não tem uma consciência para dormir, todas essas questões e todos esses pontos devem ser obedecidos. Por isso que eu chamo a canção para vocês, que o puerpério é a consequência do pré-natal. Não adianta chegar na primeira semana depois do parto
e descobri que a ferritina estava em 8. Aí o negócio já desandou completamente. Não adianta chegar nas enfim, na primeira semana do parto e descobrir que você não estava ingerindo a quantidade adequada, sua ingesta proteica não era adequada para o terceiro trimestre de gestação. Então você já entrou em deficiência, porque o seu corpo vai usar muitos nutrientes para poder reestruturar todos esses tecidos depois do parto. As vitaminas, se você tem deficiência, deficiência de folato, deficiência de cobalamina, deficiência de selênio, zinco, enfim, cofatores que são fundamentais. Ômega 3. Então é importantíssimo que a gente fale sobre isso, porque a depressão pós-parto, assim como também o transtorno de enfim, o transtorno de humor com sintomas depressivos, é bem mais complexo do que simplesmente: "Ah, ela tá com depressão, ah, ela tá chorando, então agora a gente vai dar um remédio para ela". E eu vou dizer para vocês que na minha prática clínica, na prática clínica dos meus alunos, o que nós vemos é que a grande maioria das mulheres, ela na verdade, elas têm sintomas do sistema nervoso central que se manifestam como alterações do humor em decorrência de questões que aconteceram durante a gestação, e essas questões elas são as mais diversas possíveis. E ao conversarmos muito com as pacientes, a gente vai avaliar que realmente é bem mais complexo do que simplesmente prescrever um medicamento para tratar um sintoma. É um sinal de alerta de que existe um desequilíbrio metabólico muito maior do que a gente imagina.